Então, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva. Hoje é um dia muito especial, né? Estou ao lado da Regina depois de alguns anos, a gente era bem jovem, né? Agora o tempo passou, né? Para mim. Então, de novo, a gente está aqui trabalhando em nome de Jesus, dos bons espíritos, que a gente possa fazer o nosso melhor trabalho essa noite, né? Eu com a minha parte da oração e ela com o que vai nos brindar com a palestra, né? Então, assim, mais uma vez estamos aqui, meus irmãos, reunidos em nome de algo maior, muito maior. Sejam por nossas dificuldades, pelos nossos sofrimentos, ou por gratidão que nós aqui chegamos, ou por simples necessidades de nos conectarmos com Deus, com os nossos mentores. Rogamos à equipe dessa casa abençoada que nos ampare, que nos oriente, que mantenha o nosso pensamento ligado a essa palestra, para que dentro do nosso coração possa acontecer aquela transformação que necessitamos. Com o objetivo, Senhor, de sermos consolados, esclarecidos, aqui estamos, encarnados e desencarnados. Portanto, meus irmãos, mantenhamos a atenção na palestra, façamos esforço, porque é durante a palestra que a equipe espiritual trabalha em torno de nós. E temos a certeza que a nossa irmã já traz tudo aquilo que é necessário para que a nossa atenção fique bem presa e que possamos receber tudo aquilo que a gente precisa. Que assim seja. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma reflexão. E como já foi dito, né, o nosso assunto hoje é indissolubilidade do casamento e divórcio, que está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 22, itens de 1 a 5. E esse capítulo, no seu primeiro item, ele nos traz uma passagem em Mateus que fala que os fariseus, para tentar Jesus, provocar Jesus, vai até ele e faz algumas perguntas, entre elas esta: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E Jesus então responde: não liste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. O que Jesus está nos trazendo nessa reflexão em Mateus? De que, além da união dos sexos, deve haver a união de almas, a afinidade espiritual, o cumprimento da lei, a lei de amor, quando os dois serão uma só carne, uma só pessoa. Mas qual é o entendimento dessa colocação de Jesus, quando os dois serão uma só carne? Somos almas independentes, mas são as diversas experiências nossas, das nossas reencarnações, que promove as simpatias e antipatias de determinadas pessoas no decorrer desse nosso trajeto. Assim, nós vamos iniciando ligações de afetos, nos unindo pela afeição, pelo carinho, e até encontrar, então, uma construção, realizar uma construção de amor em nossas relações. Nós vamos acertando, vamos errando, vamos construindo, reconstruindo, até que nós nos encontremos com algo que nos chama de sintonia. Algo muito mais forte, que é o que Jesus fala, né? A lei de amor. Kardec, no item 3 do nosso capítulo, diz o seguinte, que Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma.
Está na hora. A fim de que a afeição entre o marido e a mulher transmita aos filhos, quer também que sejam dois em vez de um, as lhe dar amor, cuidados e fazê-los progredir. Jesus aqui, então, está nos dizendo, quando ele fala da lei de amor, a lei de reprodução, que é comum a todos os seres vivos, e a lei de amor, que é a lei de caráter exclusivamente moral. Kardec também, durante esse capítulo, ele faz um questionamento para ele mesmo, e eu acho que cabe para nós também. Será que nas condições normais do casamento, a lei de amor é sempre levada em consideração? E ele nos responde que claro que não. A afeição que deveria existir entre dois seres que se atraem nem sempre é levada em conta. Eis porque, frequentemente, essa afeição é rompida. Nem sempre construímos relações perfeitas e permanentes. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos, sim, em busca da perfeição. Essa é a nossa meta, a nossa evolução. Mas não somos perfeitos. Nós erramos. Então, essa é a nossa meta, é evoluir. Então, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele nos traz 5 tipos de casamento. Os acidentais, os provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles por Martins Peralva, que acredito que seja bastante interessante. O primeiro, acidentais. Encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Ele aqui nos fala de casamentos, de uniões, que acontecem entre duas almas sem ligações anteriores, atraídos apenas pela matéria, ou seja, se casam por impulso, pela beleza do outro, pelo poder, pela fama, e não existe, então, nenhum elo maior que a matéria. Ele nos traz também os provacionais, que é o de maior incidência no nosso mundo de provas e expiações. Martins Peralva, então, nos diz assim, que é o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Duas almas difíceis se gostam, mas não se suportam. Uma relação de muitos conflitos. Então, um diz, eu gosto nela, isso, mas não gosto disso. E ela, por sua vez, também, isso é maravilhoso, mas o resto não presta. Brigam, se separam e voltam. Não conseguem estar separados. E aí, Martins Peralva nos diz o seguinte, que Deus uniu-os por intermédio das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade, compreensão, boa vontade, tolerância e humildade fosse por elas exercidas nas lutas comuns. Por que lutas comuns? Porque é no dia a dia, é no cotidiano que nós vamos conhecendo e aprendendo sobre o outro. E vamos entendendo a nós mesmos, que é o principal, E isso, o Espiritismo nos ajuda bastante, porque ele tem sido eficiente para muitos lares com base na aprovação. Se reajustam e que se consolidam. Porque a doutrina espírita nos faz refletir. Ela nos ajuda a nos autoconhecer. Eu sei o que o outro precisa, mas eu preciso saber o que eu sei, o que eu preciso. Ele nos traz a importância do diálogo, a conversação, o saber o que o outro quer, o que eu quero, o que eu gostaria.
A importância do Evangelho no lar, que vai nos trazer harmonia no nosso lar, principalmente a prece. Então, vocês observam quantas coisas, né, nós podemos utilizar. Há pouco foi dito, né, o atendimento fraterno, a água fluidificada que fica nas nossas palestras. Durante o Evangelho no lar, que nós podemos também fluidificar a nossa água para o nosso parceiro, para o nosso companheiro, para os nossos filhos. Outro tipo de casamentos sacrificiais. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Ou seja, esse é um tipo de casamento que é aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição mais difícil. Ou seja, um é tranquilo, pondera, reflete, né? Fica na sua, mas o outro lado manda brasa, reclama, briga e cobra, e por que não fez, né? Mas por que eles estão aqui unidos? Pelo amor, né? Porque um vai socorrer o outro, um vai ajudar o outro a crescer, a evoluir. O outro, afins. Esse é um pouquinho mais difícil, mas nós conhecemos, com certeza vocês devem conhecer casamentos, enlaces assim. Ele nos fala que é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Ou seja, reúne almas esclarecidas e que muito se amam. Pelo matrimônio consolidam velhos laços de afeição. Então, é um casal que está ligado espiritualmente, né? Estão voltando, reunindo-se novamente, mas como nada é perfeito, esse casamento também tem as suas dificuldades. Mas as suas dificuldades não estão no casamento em si, nas relações entre o casal, mas a dificuldade na saúde, às vezes de um ou dos dois. Problemas financeiros, problemas com seus filhos, dificuldades de relacionamento entre filhos e pais, mas eles vêm juntos exatamente para que um ajude o outro nessas dificuldades, nesses momentos difíceis. E o último tipo que Martins Peralva nos apresenta é os transcendentes. Então, almas engrandecidas no bem e que buscam para realizações imortais. Ele nos fala que são almas que se encontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral, ou seja, a vida desses casais encerra uma finalidade muito maior, uma finalidade de missão, de missionários. Eles estão juntos em relação à relação afetiva, mas eles estão trabalhando juntos também em algo muito maior. Às vezes em instituições, em caridade. Então é um elo de ligação muito grande. Mas aí nos perguntamos, o casamento já está em nosso planejamento reencarnatório? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Allan Kardec também fez para os espíritos superiores na questão 258. Ele pergunta o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque ele há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Jorge Leray, em uma das suas palestras sobre planejamento reencarnatório, ele diz que quando nós saímos da pátria espiritual, nós já temos o nosso GPS, né? Já temos um planejamento. Ele chama de planejamento espiritual, o GPS espiritual que traça uma rota para a nossa felicidade. Só que quando nós entramos no carro, né? Entramos no nosso corpo, botamos um endereço, e aí o nosso GPS vai nos dizendo o que fazer e a gente se atrapalha. Em vez de entrar na segunda à esquerda, nós entramos à terceira à esquerda, recalculando.
Aí, próxima direita, e a gente não entrou na próxima direita, porque aquela rua estava trancada, e nós nos desesperamos. Puxa, e agora, como é que eu faço? Eu vou chegar no lugar certo, o meu horário já escapou? Não, vamos sim. Só que a nossa rota vai ser um pouquinho diferente. Ela vai demorar um pouquinho mais, ela vai ter alguns imprevistos, mas nós vamos chegar até lá. Então, o planejamento reencarnatório é o plano do mundo espiritual que se desenha de melhor para cada um de nós. Só que esse planejamento, ele prevê de maneira geral. Ele não faz planejamentos de coisas detalhadas. Ele apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio de optar por este ou por aquele caminho. Então, durante os nossos relacionamentos, as nossas convivências, nada nos diz que ele vai seguir até o fim ou que tem uma data marcada. Pode ocorrer que sim, a gente tenha um término, um reinício para o nosso aprendizado, porque eu preciso daquela característica para aprender alguma coisa e preciso de outras para aprender também, para a nossa evolução. Então, as separações são frutos de dificuldades, dores, lágrimas, e não fomos planejados para essas angústias, mas para uma vida de crescimento, de alegria, de amor. Mas o que fazer, então, se a harmonia que deveria reinar não acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso lar? Na escolha de alguém, encontramos dificuldades devido às nossas características pessoais, porque cada um de nós é único. Cada um de nós teve as suas experiências, não só de outras encarnações, mas nessa. Experiências com os nossos pais, experiências com os nossos avós, com a nossa família. Né? Então, são experiências que nós trazemos para a nossa vida. Tem uma mensagem que diz assim, que a lei do amor permite que os indivíduos se procurem e se escolham, mas exige também que se respeitem e se apoiem antes das provas e dificuldades da vida. Quando tudo está tranquilo, está maravilhoso, mas qualquer dificuldade abala. Então, nós precisamos de muito esforço, de ambos os lados. Nós precisamos de respeito, de coragem. Né? Nós precisamos entender que aquela relação é uma construção constante. E eu recebi, através das mensagens que a gente recebe pelo celular, que diz assim, que o amor não vem embalado num papel de presente ou numa maravilhosa caixa de presentes. Ele vem em forma de atenção, de acolhimento, de escuta, de olho no olho. Ele vem dizendo que é a troca, o cuidado, o querer estar junto. E isso tudo não é nas relações apenas afetivas, mas é nas nossas relações. É lá no meu trabalho, é lá no meu condomínio, que é tão difícil, né? Estou tendo essa experiência agora. Morei sempre em casa e agora num prédio com muitos moradores. Então, o quanto olho no olho, a atenção, o bom dia, boa tarde, o até logo, às vezes não respondido, não faz mal. Mas isso é amor. Então, não é uma caixinha de presente fechada, lacrada, não, ela é muito maior. E nas nossas relações de trabalho, de amizade, né, aqui na Casa Espírita, quantas vezes, né, a gente tem que sentar, olhar no olho e dizer o que está acontecendo. Vamos fazer um evangelho, vamos fazer um atendimento fraterno. E é assim que funciona. Mas os fariseus não ficaram muito satisfeitos com Jesus, com aquela resposta, e continuaram a perguntar para ele, mas por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua mulher uma carta de separação e despedisse? E aí Jesus, então, responde aos fariseus, né? E sabendo que eles conhecem as leis, foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas, mas no início da humanidade não era assim.
Ele está nos dizendo que desde os tempos de Moisés, se a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. As uniões não aconteciam pela vaidade, pelo orgulho, pela aquela situação de proximidade pela matéria, mas pela simpatia recíproca, o que não dava motivo para separações. Mas se a simpatia recíproca não acontece, qual é o nosso caminho? Kardec faz essa pergunta lá na questão 940. Não constitui fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos? E a resposta é muito amarga, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a causa principal. Podia ficar menos, né? Mas é assim mesmo. Será que a nossa separação, nosso divórcio, não precisamos olhar para dentro de nós? Como é que são as nossas atitudes? Como é que está a minha relação comigo mesmo? O que eu posso fazer para manter esse relacionamento, essa relação? Como é que são as minhas regras, as minhas exigências, as minhas inseguranças, a minha vaidade, meu orgulho? Alberto Almeida, no livro A Arte do Reencontro, diz que a relação conjugal é processual. Se comporta como algo vivo, crescendo e definhando, conforme bem ou mal alimentada, cabendo ao tempo definir a dinâmica do relacionamento. Então, quando nós iniciamos um relacionamento, num convívio mais diário, acontecem sim aos poucos os desequilíbrios, as incompatibilidades que começam a pesar no relacionamento, as desavenças, as excessivas aflições, e aí podemos estar olhando para uma separação ou um divórcio. Mas o que é um divórcio? Qual é o significado? Rompimento legal de vínculo do matrimônio entre cônjuges estabelecido pela presença do juiz. Está lá no nosso dicionário da língua portuguesa. No nosso capítulo, no item 4, diz assim, que é uma lei humana e tem por objeto separar legalmente o que já estava separado de fato. Então, o divórcio, ele apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica nos casos em que não foi levada em conta a lei de amor. Então, Jesus nos diz, não separe o que Deus uniu. Ele está falando da união segundo a lei imutável de Deus. Ele não está falando da lei imutável dos homens, que é a divisão de bens materiais. Então, o Espiritismo nos esclarece que a separação não é uma atitude errada, mas necessária em muitas situações, para que se evite situações de agressões, de dificuldades com os filhos. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele fala que o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. Por que ele exemplifica com isso? Porque ele nos fala que o lar é semelhante a um comboio, em que filhos, parentes, tutores, afeiçoados são passageiros. Não vamos esquecer, como a Ana Lu sempre lembra, da sogra. Então, ela também está nesse comboio. E aí, quando ocorre a separação, estamos deixando essa locomotiva com todos os seus anexos. Só que André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 14, ele diz assim, que o homem ou a mulher podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhe possa acontecer. Mas ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo oportuno. Então, se diz, né, a doutrina espírita, que nossa família se reúne novamente, então eu vou ter que amar aquele que está aqui do meu lado. Mas não se preocupe, que pode que esse ser não volte como um marido, mas como um filho, né? Onde o amor é indiscutível.
Joana de Ângeles também nos esclarece que o divórcio não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, a lei de carinho, de afeição, de confiança e de esforço de ambos os parceiros. Se o casamento é considerado no Espiritismo um avanço da marcha da civilização, está lá no nosso Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na 695, seja o motivo que for, separação, divórcio, viuvez, ninguém está impedido de reconstruir sua vida afetiva casando-se novamente. Mas como é que nós vamos reconstruir, remontar, refazer a nossa sonhada paz no lar? A paz dos nossos relacionamentos. Alguns aspectos importantes nos diz Isaías, claro, no livro Casamento, Separação e Viuvez. Avaliar as nossas próprias condutas, olhar para dentro de cada um de nós e tentar mudar aquilo que for possível. Continuar cumprindo os compromissos que remanescem do casamento anterior, aquele lá do nosso comboio. O novo casamento precisa ser realmente novo. Quando eu estou tomando um café, mas eu não quero mais aquela xícara de café, eu quero um chá de camomila. O que eu tenho que fazer com esse café? Eu tenho que retirar dessa xícara para colocar outra, um chazinho dentro. E é isso que nós precisamos fazer. É nos reconstruir, é refazer. Então é importante reconstruir uma nova relação. Remontar. Só que nós estamos procurando um homem ou uma mulher perfeita na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas amizades, no nosso trabalho. Conta uma lenda árabe que um homem saiu em busca de uma eleita perfeita. Ele queria casar com alguém perfeito e saiu em busca. Caminhou o mundo afora. Depois de 30 anos, sem encontrar a eleita, ele volta para sua terra natal. Chegando na sua terra natal, cansado, envelhecido, ele encontra um grande amigo. E esse amigo olha para ele e diz: mas, cara, 30 anos se passaram e foram 30 anos em vão, tu não encontrou a tua eleita? E ele diz: tu te enganas, meu amigo, eu encontrei. Só que ela também estava em procura de um homem perfeito. Para mantermos um relacionamento, precisamos lembrar constantemente de atitude nobre, como renúncia, perdão, dedicação, respeito, assim como a análise de nosso comportamento no lar do qual fazemos parte. Então é isso que nós precisamos para que a gente possa construir não só uma relação de casamento no nosso lar, mas uma relação de amizade, de respeito com os nossos filhos, nossos amigos, os nossos parceiros de trabalho, no ônibus, no Uber, em todas as nossas relações, porque isso é a lei de amor. E eu gostaria de finalizar com uma mensagem de Chico Xavier, que diz assim: compromisso é permitir que o outro entre na nossa vida. Compromisso é sonhar junto sem se sentir ameaçado. É marcar um horário sem se sentir controlado. Compromisso é dividir o espaço sem se sentir invadido. Compromisso não é falta de liberdade. Compromisso é o exercício da liberdade de estar com alguém. Que possamos todos os dias, através das nossas preces, que tenhamos esse compromisso nós mesmos. A liberdade de estar com alguém, no convívio daqueles que não estão lá no nosso lar, dos quais nós precisamos
para o nosso crescimento, para a nossa evolução e também para podermos ajudar um ao outro. Muito obrigada e fiquemos em paz.